O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, que, como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e através do nosso canal no YouTube também. Hoje tenho a satisfação de receber aqui um personagem que todo mundo na Friburgo conhece, mas talvez não conheçam com a profundidade que a gente gostaria, que é o meu amigo Jorge do Livro, o livreiro aqui, conhecido da Alberto Brown de Nova Friburgo, uma entrevista que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, então eu agradeço, Jorge, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, podendo contar um pouquinho. Tem história, né, Jorge? Com certeza. Tem bastante história. Não dá. Não dá meia hora. Eu sei que meia hora é pouco, Jorge, mas eu acho que assim, é um bom começo. Mas é a nossa oportunidade que nós temos. Acho um bom começo para a gente poder... eu gosto muito de trazer personagens que são conhecidos da cidade e apresentar um pouco mais, né? Dar um pouco mais de espaço de voz para a pessoa poder contar a história. Vamos começar do início, Jorge? Vamos sim. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Niterói. Você é niteroense? Sou niteroense. Graças a Deus. E aí o que aconteceu primeiro? A paixão pelo livro, vir para Friburgo? Não, foi o seguinte, olha só. Eu não sei se foi que eu sou uma criatura de Deus, entendeu? E aí, nessa criatura de Deus, Deus me fez como um ser autodidata. Autodidata em pintura, autodidata para escrever, não sabia escrever de lápis, só sabia escrever de caneta. Tive muitos professoras com essa questão de escrever caneta e tal. E antes de eu estudar, eu tive um tio, né? Didizinho, chama de Didizinho, né? Que ele é de Israel, né? E ele, assim, me deu o primeiro começar das letras, do mundo das letras, né? Gibi, aí via ele brincando comigo, tal, dava tapa na minha cabeça, assim, rapaz, A, B, C, D, eu cheguei a ler isso aqui, soletra isso aqui e tal, e eu fui aprendendo a ler. E aí, meu irmão, eu comecei a ler jornal, comecei a ler gibi, cheguei a ter 2.000 gibis dentro de casa. Nossa. Cheguei a ter 2.000 faroeste, que é livro de bolso, Stefani e outros mais. Não, comprava aquilo, comprava direto. Às vezes meu pai me ajudava, meus irmãos ajudavam e tal. Isso, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E aí, eu comecei a ser livreiro. Um infanto, né? Puberdade para adolescência, como livreiro e vendedor de gibi. Já gostava? Eu morava num bairro chamado Engenhoca, por sinal um dos mais populosos na época. Acredito que seja ainda, que a população só aumenta. Aí, considerando Grande Caraí, grande ali Jardim Caraí, acho que tem ali como o maior bairro de Niterói, Santa Rosa, Cubango, né? Enfim, adjacência ali, Viradouro, Fonseca, Ponte Serrés, né? Que foi minha área de infância. Eu acho que, sendo redundante, não comentando isso, mas isso é até um fato histórico, eu acho que eu fui o único ser brasileiro, né? Principalmente carioca, niteroense, né? Que, com uma calóizinha pequenininha, uns 6 dias antes da inauguração da ponte, eu subi a ponte de bicicleta. Eu não cheguei até o fim, porque me pegaram. Mas fui até, passou do pedágio, estava todo mundo ainda em festa, não tinha ainda passagem de carro e tal. Eles deram uma bobeira e uau! Sozinho. Só pedalando na ponte? Sozinho, pedalei na ponte até quase o vão central. Que legal. Aí me pegaram e tal, voltei e tal. Botaram dentro de uma viatura e tal, me levaram. Bom, enfim. Bom, aí, então, eu sou niteroense, né? Nessa época, eu morava num bairro chamado Engenhoca, que na época, na década de 60, 50, 60,
era chamado um bairro dos mais perigosos que tinha dentro de Niterói na época. Agora imagina hoje, né? É um dos bairros mais perigosos e tal. E eu era um atípico pela situação. Meus tios eram, assim, considerados os marginais, mas respeitados, igual o tipo do Nordeste, que o padre Cício gostava do Lampião, né? Mas meus tios todos eram respeitados, pintavam a igreja, fazia obra na igreja, Padre Ângelo. Lembra? A gente, todo domingo, catequeticamente, tinha que ir para a igreja e tal. Minha mãe cortava o cabelo, Príncipe Danilo e tal. E nós íamos lá para a igreja e tal. Meus tios faziam lá as coisas, mas meus tios eram considerados os caras bravos do local. Muitos irmãos, né? Não eram nem chamados de Irmão Coragem, porque nem existia ainda Irmão Coragem. Depois teve os Irmãos Coragem. Quem era chamado de Irmão Coragem era eu e meus irmãos, que a gente só andava junto, não andava em grupinho. E ninguém mexia com vocês, então? Ninguém mexia. É respeitado. Meu pai é fundador de 2 escolas de samba, Corações Unidos da Engenhoca e Canarinhos da 13, que era um bloco. Aí depois o bloco ficou meio parado, porque um tal de Tamir, que era meio humorístico, meio brincalhão, fingia de morrer toda vez que estava chegando perto do carnaval, e a gente ia pegar bambu, época de festa junina, e quando era carnaval, pegava também de bambu, fazia lá quadra lá, na Travessa 6, não é nem Travessa 13, que nasceu as escolas de samba, aí a Travessa 6, eu me lembro como fosse isso hoje. Aí acabou que ele se jogava dentro do rio, um riozinho raso, bobo, perto do Tenente Jardim, e aí tinha uns bambus, aquelas varetas de bambu, ele se jogou e fingiu que estava morrendo. E aí acabou sendo perfurou o pulmão, e ali mesmo ele morreu. Aí acabou a escola, aí um futebol, que tinha um bloquinho pequenininho, pediu a bateria emprestada a meu tio, esse tio que praticamente me alfabetizou, né? E meu pai, meio ressabiado, emprestou em consideração o irmão caçula, aí emprestou a ele e tal, enfim. E eles roubaram e tomaram o Canarinhos da 13 do meu pai, né? A escola de samba. Mas, graças a Deus, como meu pai estava ligado ao Corações Unidos da Engenhoca, uma senhora escola de samba, azul e branca, lá de Niterói, né? Um dos fundadores, não foi o fundador, foi um dos fundadores, né? Compositor, carnavalesco, fazia os carros alegóricos, tudo de madeira, não existia ainda muito ferro, só a base que era ferro, tudo de madeira, de bambu, de esteira de dormir, não? Enfim. E aí, aquela cultura eu ganhei, né? E, na época, já tinha possibilidade de um menino daquele ser um marginal. Mas eu acho que é coisa da sina, do cidadão, né? Do ser, né? Eu já nasci gostando de livro. Cheguei a ter uma biblioteca, né? Pintava quadros, pintava em cartolina, pintava. Mesmo eu estudei na escola, uma escola que quase ninguém conhece, chamada Colmeia dos Pintores do Brasil, lá na Quinta da Boa Vista, todo domingo para lá, categoricamente para lá. Todo domingo eu ia para lá. Pelo que você está descrevendo, você gostava de 2 coisas que marcaram a sua vida, né? Que são os livros e coleção também, né? Gostava de colecionar também. Então, eu gostava. Eu li tudo que você imaginando de Júlio Verne, de Monteiro Lobato eu li completo, mas a obra que mexeu muito, mas muito, de Monteiro Lobato comigo, foi os 12 Trabalhos de Hércules. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, na época, devia estar com uns 9 anos. Então eu li aquele calhamaço mesmo. 2 volumes, não era um não, os 12 Trabalhos de Hércules. Porque aquele livro é uma simbologia, e eu acho que ele é o que eu fui ontem e o que eu sou hoje. Podem falar o que quiser de mim, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou largado, que eu entreguei, porque a gente cansa, muita pressão,
muita pressão espiritual, muita gente maldosa. Tem uma mulher aí que bota aí, eu não vou citar o nome dela aí, porque todo mundo já sabe, covarde, nunca tive, insana, nunca tive acesso a ela, nunca tive problema com ela. Ela tomou uma bronca. Outro dia eu estava, um tempo atrás aí, tenho quase um ano, trepei assim em cima daquela bancada do quiosque para puxar um livro para uma menina, que eu tenho maneira de reservar livros de leitura extensiva. Aí virei, ela devia estar ali no Baiuca ali, já me filmando, que ela fica filmando tudo. Tudo que eu faço assim que ela acha que é de errado, ela... SOS, tem que tirar esse cara daqui, e não sei o quê. Mas essa mulher é tão perversa, ela é tão má essa mulher, que ela, antes, ela começou através da imprensa escrita, não tinha, acho que tinha, mas ela não fez, acho que estava sem internet ainda. Ela fez uma escrita pelo Voz da Serra, na Cartas aos Leitores, dizendo assim, começou com a rodoviária urbana, e ela começou dizendo assim, que tem que tirar esses camelôs de dentro da antiga rodoviária. Da rodoviária urbana, aquilo é uma sujeira, eles ficam guardando os biscoitos, não sei o quê, dentro do banheiro, que não era banheiro, era um depósito dos motoristas, né, que não tinha nada a ver com banheiro. Né, eles guardavam ali dentro. O pessoal da FAO deixava de guardar ali dentro. O pessoal da prefeitura consentia. Sabia, os pobres coitados que vendiam biscoito ali dentro, servia. Às vezes você está com fome, a criança está lá esperando o ônibus da FAO, aí come um biscoito com uma mariola, um doce de leite, uma paçoca, um refresco, um guaravita. A mulher escreveu uma matéria, mas metendo malha. Essa mulher, eu tenho certeza, se ela entrou dentro daquela rodoviária, foram poucas vezes, apesar de eu não a conhecê-la. Conheço ela através de internet. Nunca vi, nunca ela se confrontou comigo. Dizem que o marido dela trabalhou no Itaú. Não precisa dar esses detalhes, mas assim, desde que eu estou no jornal, há cerca de 7 anos, 6 anos e pouco, 6 anos e meio, eu já várias vezes tive que escrevendo em sua defesa, porque eu sei que você passou épocas difíceis ali. Com certeza. Gente que queria matar suas árvores ali, as árvores de volta. Matou, né? Agora já no governo do Renato. Apesar que eu não comentei isso com ele e tal. É um menino que diz que é chefe da Jardins, né? Não sei. Muita gente também em posturas. Jogou veneno na árvore, covarde. Jogou veneno, ficou de longe. Eu, na época, estava sem a filmagem do celular, não consegui filmar ele. Ele foi lá de motosserra, um fedor, 2 horas da tarde, um calor danado. As senhoras, eles jogando pedaço de galho na cabeça das senhoras lá, que estavam sentadas. Aquilo era uma sombreira. Eu tenho umas fotos que mostram como é que aquilo era bonito. Eles foram lá covardemente. Eu falei, ué, não vai tirar outra, não? Tira outra. Não, eu só vou tirar essa. Aquilo ali foi uma jogada de comerciante que diz que eu atrapalho o visual deles, né? Que eu não sei que visual é esse, porque o visual deles é na calçada, quem passa na calçada, não é quem está passando de carro pelo Alberto Browne, né? Mas, em suma, essa mulher chegou, filmou nesse dia, que eu estava dando o livro à menina, aí botou SOS, olha só, o cara não respeita nem os livros dele, está subindo em cima do quiosque dele. Eu não tinha como não subir ali, que eu fico lá dentro, não tem mais passagem lá para dentro, que está entrando lá de livro. E realmente eu tenho que resolver isso. Está complicado. Estou sem espaço. Estou passando uma situação agora grave. Tenho um depósito. Aí o rapaz quer aumentar o espaço dele lá, que ele estava fazendo negócio de padrão de relógio. É porque é muito livro para pouco espaço ali. Eu tenho mais de 30 mil livros, já joguei 7 toneladas. Estou sendo sincero. Você sabe o que representa 7 toneladas de livros? De livros. Não é outra coisa que não seja livro didático, livro de direito ultrapassado, vendendo a peso. 1.000 quilos por R$100. 1.000 quilos de livro por R$100. Né? Quer dizer, livros que com o tempo, se eu tenho um espaço justo, eu até venderia. Aí arrumei um outro espaço, um senhor me arrumou um espaço. Não sei porque cargas d'água, não sei se meu livro agride as pessoas, que realmente é bagunçado, eu chego, aí por enquanto tem que trocar o espaço, tem que falar rápido, aí jogo os livros rápido, aí
não posso arrumar a princípio, mas eu estava pensando em fazer um espaço maravilhoso, apesar de ser dentro de uma vila, mas aí eu acho que muita fofoca, muito ciúme, sabe? Aí parece que as pessoas, né, que tomam conta para esse ciúme, parece que desagradou eles, entendeu? Desagradou, e aí o senhor, coitado, né, muito meu amigo, em 81 ele me ajudou muito, estava passando uma dificuldade no Rio, apesar de estar minha ligação ainda com o Friburgo. Aí ele ficou sabendo que eu sou muito amigo do filho dele. Aí ele me ajudou, me deu umas roupas para vender lá em Niterói, vendia quadro para terminar minha faculdade de História e tal. Me ajudou muito, não posso negar. Quando chegou agora, eu contando minha situação para ele, ele tem muito dinheiro, é rico, pessoa que não precisa do espaço, ele quer vender. Aí eu disse que vendeu o espaço, quer que eu saia de lá. Mal entrei, já gastei 1.000 e poucos reais com o transporte, aí foi que tem que sair. Vou te interromper rapidinho, Jorge. Não perde o fio da meada, não, porque meia hora passa rápido. Na denúncia. Não por isso, não por isso. Nos lamentos. É pelo tempo, é só pelo tempo, porque a gente tem que fazer o nosso único intervalo. Aí a gente voltando, a gente já volta para você poder continuar. Só um instantinho. Até já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos. É rapidinho o intervalo, né? Estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo o amigo Jorge do Livro, livreiro aqui, conhecido do Alberto Braune, que está contando um pouco da sua história. Jorge, eu acabei te interrompendo por causa do momento do intervalo, mas você deu um salto um pouquinho, né? Você estava falando da sua infância lá em Niterói e depois já veio falar de Friburgo. Se você quiser continuar falando dos seus problemas de dificuldade que tem com esse monte de livro para arrumar um local, porque é difícil realmente, né? O seu espaço está todo cheio de livro. Eu vejo que muitas vezes você tem que ficar procurando, não é fácil trabalhar na situação que você está trabalhando, quando chove também não é fácil. E com as pessoas que implicam, né? Muitas vezes. Então eu imagino realmente que seja uma rotina dura. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, fica à vontade, ou se você quiser contar como é que veio parar em Friburgo também. Eu vou voltar, então. Eu só queria terminar a ocorrência dessa senhora. Assim, só vou ser bem ultra rápido, o final da história. Aí, o que aconteceu? Ela escreveu sobre essas pessoas que viviam, vamos dizer, na cabeça dela, marginalizada dentro da rodoviária, que eu acho que eu tenho certeza que ela está pouco se preocupada com isso aí. Já me disseram que ela foi funcionária da prefeitura, que acho que ela está aposentada, ou encostada, sei lá como é que é a história lá, dessa prefeitura aí, ao longo do tempo, da vida dela. Lá, se ela é concursada, se ela não é, ou deixa de ser. Vamos voltar para a gente. Eu não quero saber da vida dela. Eu quero saber assim, um motivo que causa uma pessoa pegar uma pinimba, uma implicância, entendeu? E aí ela terminou assim, ó. Por sinal, outro cara que tem que sair da Alberto Braune é esse Jorge aí que fica acumulando lixo, entendeu? E tem que terminar isso aí, tem que derrubar isso, tem que tirar isso aí, tem que derrubar isso que eu acho. Dali daquela matéria escrita, ela passou a matéria de internet. Ela está sempre me lançando em áudio aí, está me lançando em vídeo. Bom, tudo bem. Mas acho que assim, pelo menos o contato que eu tenho com as pessoas, claro que a condição ali é um pouco precária, mas eu sempre tive um retorno muito positivo. Quer dizer, quem é amante de livro, tem livros que você não encontra. Essa mulher nem aparece para comprar livros. Tem livros que você não encontra nas livrarias, né? Ela fica postando aí, ela na praia com o marido dela, com a família dela. Deixa ela para lá. É uma pessoa, coitada. Mas o que eu digo é que tem... o sebo é um comércio... Pobre de espírito, né? O sebo é um comércio que faz muita falta na cidade, né? Mas aí voltando, vou ser bem sucinto agora. Aí, quer dizer, eu vim para Friburgo em 70... Conheci Friburgo em 74, foi maravilhoso. A única coisa que eu... No ano que você andou de bicicleta, né? Que foi o ano que inaugurou a ponte, né? Então, eu vim em Friburgo em 74, finalzinho de 74. Aí foi até uma situação inusitada.
Aí mas foi tudo bem, tal. Fui parar no Edifício Itália, porque esse rapaz que eu vim com ele tinha uma tia, madrinha tia, que morava no Edifício Itália e tal. Aí gostei pra caramba. Achei Friburgo maravilhoso, foi a primeira vez. Tive. Falei, pô, vou ficar em Friburgo e tal. Vou ver se eu fico em Friburgo. Só fiquei triste que na época eu não via mulheres andando na cidade. Não tinha mulheres. E aquilo mexia muito comigo. Eu falei, meu Deus, não tem meninas, não tem nada, não sei o que e tal. Falei, tem muitos clubes aqui, tem muitos clubes. Em 75, meu cunhado resolveu vir para cá. Aí eu morava já com meu cunhado e minha irmã, em 75, lá em Niterói. Aí me chamou para vir morar com eles aqui, aí eu vim morar com eles aqui. Final de dezembro de 75. Passamos o Natal lá, quando foi em 76 nós viemos de vez para cá. Fomos morar lá no Sanssouci. Dali, eu não estava trabalhando com livro. Não estava trabalhando com livro, não. Aí eu entrei para a faculdade em 70, fiz prova de medicina lá em Vassouras, aí não passei, tal. Aí falei, também não era meu campo, não. Meu campo é área ciências humanas. Aí resolvi fazer história na Doroteia, que espetacular. Mas aí por questão de problema político e tal, e situação também, juntei com uma mulher e tal, muito problemática a situação. Levei ela para Niterói, para casa da minha mãe, fiquei lá com ela, estava grávida. Voltou a morar lá um tempo. Voltei a morar lá. Mas todo sábado e domingo eu estava aqui. Todo sábado e domingo eu estava aqui. Eu não perdi esse sábado e domingo para Friburgo. E aí, quando chegou, e também estava fazendo Doroteia, aí em 81, aí estava havendo uma transferência lá na UFRJ, que por sinal espetacular, época das trevas, do Eremildo, para a Filomena Gibran, que passou a ser diretora lá, que era a época do iluminismo, época das luzes. Aí eu tinha uma grande amiga, que eu fiz um projeto com ela, projeto governamental, no Ceará em 79. Aí a Kátia, aí ela me chamou, falou assim, ó, uma oportunidade que você não pode perder. Esquece essa porcaria aí e tal, vem pra cá e tal, apesar que as irmãs gostam de você e tal, mas você está tendo problema já com o pessoal do PT. Já estava tendo problema com o pessoal do PT, com o João Raimundo, Soninha e tal, umas confusões e outros mais aí, citar nomes aí. E tal, tudo bem e tal. Não, fizeram uma sacanagem comigo na época aí da escola aí e tal. Aí eu consegui essa transferência, passei por um julgo, oralidade, Francisco Werneck, Nelson Werneck, Aloysio Alves de Azevedo, professor Lincoln, só fera. Francisco Falcão, que era o papa do estudo, mestre da Revolução Francesa. Passei lá, julgamento. A primeira pergunta, por que você está querendo fazer história e por que você quer vir para o UFRJ? Foi a primeira pergunta. Eu pá. Aí depois veio a sabatina. Pum. Passei. Tava fera na época e tal. Estava por dentro do assunto na época. Era um bom aluno. Apesar que alguns questionam, a turma do contra. Enfim, mas aí tal, passei. Tá. Aí em 77. Aí em 78, eu comecei a vender os meus livros. Eu tinha uma senhora biblioteca. Comecei a vender livro dentro do diretório, o qual eu ajudei a fundar. Depois da irmã Cosmeli, falecida irmã Cosmeli, aí o Sanatório Naval caçou ela aí fecharam o diretório. Em 78, nós reabrimos o diretório. Eu, Paulo de Blas, o Guedes, o Antônio Carlos e outros, vai por aí afora. Montamos um diretório aqui? Aqui em Friburgo, isso na Santa Doroteia. Aí depois fizemos um jornalzinho, o qual eu tive grande participação, fui mentor do jornal, né? Que, por sinal, foi muito interessante, eu botei logo na primeira página o trem da história. Enfim, aí fui. Aí depois já comecei a vender disco, vender vinil. Acho que sou pioneiro nessa área de vender vinil. Você vendia onde na época? Dentro da Doroteia, lá na sala do diretório. Nas horas vagas eu vendia na praça, Getúlio Vargas. Na postura, dando em cima, como de sempre, e tal, não podia vender livro, chegaram até a chutar meu livro, e tal, uma vez,
assim como Belém do Pará também chutaram. E, ao mesmo tempo, eu era caixeiro viajante. Eu era viajante. Eu acho que eu fui um dos poucos cidadãos brasileiros que eu consegui passear e consegui trabalhar, juntando o útil ao agradável. Eu ia para Belém, aí lá, pô, conhecia as maravilhas de Belém. Ia para Marajó, que eu sempre tinha um amigo que era intermediário e tal, que era culto também, um cara culto e tal. Aí vendia livro na Praça de Belém. Fiquei lá, aí todo mundo me chamando para vender livro lá. Você não vai acreditar, fiquei um mês e pouco. Lá não vinha sábado e domingo não, como fui para Bahia. Depois, em 92, fui para Bahia, fui para Belém em 92. Julho, fiquei até um pedacinho de agosto. Aí voltei com a Federal de Minas Gerais, no ônibus da Federal de Minas Gerais. Dali eu peguei outro ônibus. Fui para Além Paraíba e peguei ônibus para Friburgo. Bom, tá, tudo bem, eu e mais outros colegas. Aí, depois, já em final de 92, recebi um convite de um amigo meu, o Ernesto Carvalho, que é vice-presidente da Aluno do Samba, que eu já era ligado a eles. Aí me chamou para ir para a Bahia com ele. Estava passando mais dificuldade aqui e tal. Para a Bahia lá, eu te ponho na escola, te ponho no setor cultural, você vai vender livro, tal. Eu cheguei a levar 10 mil livros para a Bahia. Salvador? Por seguro. Aí comecei, não tenho paradeiro, sou meio doido. Aí fui para Belmonte, fui para Santa Cruz de Cabralha, fui para Itabela, quase que eu fui secretário de Cultura e tal, e fui por aí afora, uma cidade chamada, perto de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, quase que eu dei aula na Universidade Teixeira de Freitas e tal, mas aí na época o MEC estava caça às bruxas, quem não tinha mestrado, né? Aí deu zebra para mim. Bom, enfim. Mas você não vai acreditar. Toda sexta, eu vinha para Friburgo. Como, Jorge? Como é que você fazia da Bahia para... Ué, eu dava aulas até 5 horas. A rodoviária era pertinho da minha escola. Pedro Alves Cabral. Escola lá, tinha lá. Eu dava aula. Saí dali correndo, já deixava minhas coisas tudo preparadinho. Pegava o São Geraldo de 6 horas. Para o Rio de Janeiro. De 6 horas para o Rio ou para Campos. Ou saía em Campos ou ia para o Rio. Aí chegava em Campos, 5 horas, 5 e pouco da manhã. Aí pegava umas 5:30 da manhã, Expresso Brasil para Friburgo. Beleza. 11h30, 20 para meio-dia, eu já estava aqui dentro de Friburgo. Só para passar o fim de semana? Não, porque eu tinha a livraria Papiros. Tinha a minha livraria Papiros, que eu deixei tomando conta da minha mulher. Uhum. Aí ela trabalhava sábado, trabalhava um pedacinho de domingo. Não tinha tempo. Era uma que ficava no Paissandu, não? Hein? Era uma que ficava no Paissandu? Perto do Paissandu, ali na Oliveira Botelho. Ali onde é o Lava Jato até hoje. Aquele Lava Jato perto do Boxe 80. Livraria Papiro, espetacular. Aí tinha um centro cultural, que é o importante disso aí. Eu acho que nego meus valores aqui em termo cultural, em termo cultura política de Nova Friburgo. O pessoal do movimento negro, eles são muito ingratos comigo, muito ingratos. Eu, em 88, quando estava começando o movimento negro, né, já em 84, eu estava montando uma livraria que chamava Zumbi dos Palmares, em 84, dentro da Galeria União. Aquele pessoal da Predial Primo, brigado comigo, querendo me tirar dali, mesmo eu pagando meu aluguelzinho, e queriam tirar. Eu levei Michael Ademola Desoge, da Nigéria, que eu tinha acesso a ele, consulado da Nigéria no Rio, eu já tinha intimidade com ele, por causa da UFRJ, né? Já tinha intimidade com ele. E aí, levei Michael Ademola Desoge para falar sobre a Nigéria, falar sobre a relação Nigéria-Brasil, né? Que a Nigéria o maior país negro do mundo, sendo que o Brasil, por incrível que pareça, ninguém acredita nisso, o Brasil é o segundo país africano de negritude no mundo, entendeu? Passa qualquer país sem ser a Nigéria, Angola,
África do Sul, enfim, e vai por aí afora, né? Aí trouxe, o pessoal da Predial Primo chamou a polícia, cercou, chamou a polícia, um monte de viatura, porque estava tendo macumba, estava tendo centro espírita dentro da Galeria União, eles não queriam religiosidade lá dentro, não tinha nada a ver com religião, era o Issumoquê, né, que era, na época ainda não era os que mandam hoje aí na Associação do Movimento Negro, né? Era um grupo de dança, o qual eu levava sempre eles lá. Se a InterTV tivesse as filmagens da década de 80, vendo? VHS, outras coisas mais, tu vai ver que espetáculo, os movimentos que eu fazia lá e na praça. Fiz uma feira Jorge, a gente está praticamente com o tempo estourado. Uhum. Eu precisava ouvir de você, assim, o que você viria alguma coisa que poderia ser feita para ajudar você, sendo você um sebo, enfim, um comércio importante para a cidade? Olha, eu falo sempre, apesar de toda a zorra que está ali agora, ultimamente, devido até momentos muito difíceis que eu estou passando, às vezes o surto vai chegando, a idade vai chegando, a gente vai ficando cansado, muita cacetada que você leva. Enfim, eu também não sou de ferro, tenho uns problemas familiares muito fortes, tentando resolver, mas é difícil, porque não depende só de mim, entendeu? Então, quer dizer, e o estresse emocional também já vai avançando, ando muito doente e tal, mas eu, mesmo assim, eu tenho tentado me libertar desse jugo, eu tenho tentado lutar. E eu acho que aquilo ali é um espaço que todos deveriam valorizar, porque olha só, abriu aquele sebo maravilhoso do seu Hélio, que depois passou para a Igreja Espírita, lá na praça, lá no Paissandu, né? Sebo friburguense, espetacular. Ele tentou até passar para mim, mas na época eu não tinha dinheiro. Depois fiquei sabendo que ele queria me dar, aí só que ele tinha um genro muito complicado, difícil de... E acabou ele passando para a Igreja Espírita, né? A Loja Espírita, enfim, tudo bem. E aí eu fiquei com aquilo, mas aquilo ali, eu até hoje, eu fico olhando, eu modéstia à parte, eu conheço o livro, eu sou um bibliófilo, sou um conhecedor, biblioficamente falando, conheço livros. E ali é um microespaço com uma macro literatura. Só que realmente eu estou desorganizado. Há desorganização. Há desorganização. Se a prefeitura, no lugar de imprimir uma força, que eu sempre falo, queria deixar isso bem frisado aqui. Não estou defendendo, não sou puxa-saco de ninguém, não defendo prefeito nenhum. Não é nem prefeitura, prefeito. Mas olha só, tive bom relacionamento com Paulo Azevedo, nunca tentou me prejudicar, nunca. Heródoto nunca tentou me prejudicar, pode ter certeza disso. Doutora Saudade Temos que concluir. nunca tentou me prejudicar, a pessoa, Sim. a questão pessoal, individual, nunca tentou. O Rogério, eu estou falando em termos do que eu acho, tá? Rogério nunca encontrava com ele sempre no Paissandu, tinha uma amizade com um amigo dele ali no Jorge, eu vou ter que... apartamento que ele morou. O tempo está estourando, Jorge. Ele podia chegar para mim e falar pessoalmente para mim, ó, não quero você, e assim. Nunca. E, por último, Renato, nunca tentou... O problema todo meu é a questão o imbróglio, a questão emblemática, com esses tais da postura. Os caras não mudam, os caras são os mesmos da postura. São os mesmos caras. Aí, quando muda, vai passando de um para outro. Aí, aquela coisa emblemática, um faz queixa de mim, ó, esse cara aí, você tem que tomar cuidado com ele é assim, ele é assado. E os caras, particularmente, os caras tentam me prejudicar. Eu espero que essa entrevista possa ajudar a combater esse tipo de situação, né? E manifesto aqui a importância que eu vejo na presença de um livreiro na cidade e de ter as pessoas terem acesso a livros, obras raras ali no centro da cidade. Eu vou ter que interromper porque o tempo acabou, Jorge. Eu só queria falar assim, eu quando cheguei em Friburgo, eu fiz teatro, eu trabalhei com um grupo chileno lá do Cônigo, trabalhei no Gama,
a minha importância foi pequena, mas trabalhei com Jaburu, né? Trouxe o Amir Haddad, eu e Jaburu, né? Porque trouxemos um curso aqui para o Porão da Arte na época, né? Fiz coisa pra caramba, entendeu? Esse trabalho que eu estou te falando, de criar o movimento negro, eu tenho uma importância incrível dentro do movimento negro. Tive participações em 88, que foi os 200 anos, 100 anos da abolição, né? Quer dizer, poxa, eu fui lá para baixo, lá participei da manifestação. Eu acho que as pessoas que acompanham valorizam isso, Jorge, e é importante relembrar essas histórias todas, né? Eu desejo realmente muita sorte e que você tenha paz para trabalhar ali, consiga de repente um espaço um pouco melhor também para essa coleção toda, e te agradeço por ter vindo aqui relembrar um pouco essa história, ter contado um pouco. Ter sido assim um pouco meio. Não, imagina. Não é porque a gente veio, né? Cheguei atrasado também. Não tem problema, Jorge. Eu espero que. Mas acho que deu para o pessoal passar o recado, né? Eu tenho que encerrar, Jorge, me ajuda. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Eu agradeço aí pela oportunidade que você me deu. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.